Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre romance. O que é exatamente do romance? Conhecer o romance Encarnação, de José de Alencar, lendo trechos do mesmo e interpretando. Compreender características desse gênero textual, do gênero romance, e inferir sentido de palavra ou expressão. Presentes aqui no estudo, além da nossa equipe, a nossa intérprete Jéssica. E aí, Jéssica, tudo certinho aí? Vamos conhecer então José de Alencar. Aqui a imagem, né, para quem não lembra, não conhece. E eu te pergunto, conhece alguma obra do José de Alencar? Claro que sim, né? O escritor se notabilizou por Iracema. Lembra Iracema, anagrama da palavra América, tal? Então, assim, dentre vários outros, né? O que nós sabemos do José de Alencar? Sabemos que, juntamente com Machado de Assis, ele é considerado por muitos críticos o quê? O patriarca da nossa literatura. E suas obras são clássicas e eternas. O que é um romance? Um romance é um gênero textual longo. Por isso, ele apresenta elementos da narrativa como tempo, lugar, personagens, enredo, foco narrativo, que é o ponto de vista do narrador, né? E pode ser em primeira ou terceira pessoa. Mas será que é primeira do singular, primeira do plural? Sim, podem ser ambas. Também pode ser o quê? A terceira, tá ok? Apresento aqui a capa, né, do José de Alencar, Encarnação, a capa do romance. E o que acontece? Foi a obra publicada pós-mortem, ou seja, foi publicada após a morte do escritor e pertence à sua fase urbana. E assim como outros romances do escritor, possui o quê? Uma heroína, que é uma mulher forte, determinada, que representa esperança e vida. Quando nós falamos em romance da fase urbana, vamos lembrar o quê? Que nesta época a capital do Brasil era o Rio de Janeiro e nós tínhamos sim toda a ambientação no Rio de Janeiro. Claro que não é o rio como nós vemos hoje, né? É o rio da época do escritor. E também notamos o quê? Que José de Alencar, né, escreveu romances indianistas, né, como já citado Iracema. Aqui nós temos um trecho. Vamos ler? Te convido para a leitura. Amália, uma jovem muito bela da corte do Rio de Janeiro, não se encantava com o casamento, preferia a vida de solteira. Seu vizinho, Hermano, um homem por vezes melancólico e muito reservado, sofrera no passado uma grande perda afetiva, sua esposa Julieta, por quem, apesar da morte, Hermano nutria intenso amor e dedicação. Amália conhecerá a história de seu vizinho por intermédio de um amigo, Henrique Teixeira, e passará a admirá-lo. Amália foi se interessando pelo vizinho e por fim consegue conhecê-lo. Assim, a história se desenrola até culminar no casamento dos dois. Sua vida de casada foi perturbada pela imagem da falecida a todo momento e por toda a casa, cheia de dúvidas e mal-entendidos. Mas Amália afirma, decide conquistá-lo e, para isso, não medirá esforços, até mesmo assumir uma identidade que a aproxima do que foi a falecida esposa de Hermano. O fim da história é encantador e místico, merece sua leitura. Te convido agora, então, a conhecer o texto, né, do Encarnação. Vamos lá? Então, um fragmento. Lembrando que sempre que nós temos esse símbolo, parágrafo e 3 pontinhos, né, é que foi o quê? Suprimida uma parte do texto e trata-se então, portanto, de um fragmento, né? Para fins de adaptação, fazemos isto aqui na nossa aula. Amália seduzia, especialmente pela graça radiante e pela viçosa e ingênua alegria que emanava dos lábios vermelhos, como dos olhos de topázio, e lhe rorejava a lúcida beleza. Esta moça pertencia a uma variante de mulher que se pode bem classificar como o gênero rosa. São elegâncias que só florescem bem no clima ardente do baile, ao sol do gás. A luz é a alma de suas formosuras, não sombra desfalecem e murcham.
Chegamos à atividade 1. Por se tratar de uma obra literária pelo uso constante das figuras de linguagem, encontramos aqui o quê? Uma função de linguagem predominante. Então, o que você vai precisar agora? Escolher um colega e, para isso, discutir com ele lembrando as funções da linguagem e identificar a que predomina nesses recursos lidos, nesses fragmentos, né? Então, qual é a que predomina ali? Será que é a função fática, função conativa, função referencial, função emotiva, metalinguagem? Qual delas aí você está vendo? Com certeza, né? Você vai identificar conversando com o colega, recordando isso, tá ok? Faz aí, eu já volto. Voltei. A ideia é identificar qual linguagem está aqui, né? Então, o que eu observo? Eu observo a função da linguagem predominante nesses fragmentos é qual? A poética. Por que eu noto que é poética? Ele faz comparações poéticas. Por exemplo, ele diz que Amália seduzia pela graça radiante e pela viçosa e ingênua alegria, que emanava dos lábios como dos olhos de topázio. Tá? Então, assim, comparações com ela sendo do gênero rosa, por exemplo, que são elegâncias que só florescem bem no clima ardente do baile, ao sol do gás, né? A luz e a alma de sua formosura. Então, veja, está tudo muito poético aqui. Então, a função predominante é a função poética. Ainda falando das funções da linguagem, veja, são recursos utilizados pelos autores dependendo da intenção do emissor.
Então, eu posso usar uma dessas 6, a saber, a emotiva, a referencial, a poética, a fática, a metalinguística e a conativa. O que eu observo nisso? Que a função poética é caracterizada, né, pelo quê? Pela utilização dos sentidos, né? E também o quê? O sentido conativo das palavras. Então, nas obras literárias, ela possui essa marca, ok? Outro fragmento, te convido à leitura. Entretanto, quem observasse a vida íntima dessa moça conheceria o fundo de sensibilidade e temera que havia sido aquela aparência frívola e risonha. Não só tinha amor extremoso à família e dedicação pelos amigos, mas em certos momentos como se afogasse numa exuberância do coração. Cobria a mãe de carinhos, alguma vez nas horas de repouso. Enquanto a imaginação vagueava pelo azul, ela fazia também, como todas as moças, o seu romance. Com a indiferença, porém, que das outras era a esperança do futuro ardente, a aspiração da alma, enquanto o seu não passava de sonho fugaz ou simples devaneio de espírito. Um traço singular dessas sílabas é que elas faziam constantes ao modo habitual da moça, ao seu gênio. Essa natureza alegre e expansiva, esse coração incrédulo e desdenhoso, quando fantasiava os seus idílios, reservava sempre para si a melancolia, a abnegação e o obscuro martírio de uma paixão infeliz. Seria um pressentimento? Creio eu que era, senão, uma antítese natural da imaginação como espírito, e muito frequentemente encontrarem-se características joviais que têm o sentimento elegíaco e, ao contrário, misantropos com uma veia cômica inexaurível. A atividade 2 hoje é diferente. Nós estamos na hora do vocabulário. Será que você conhece elegíacos, misantropos, inexaurível? Qual será o sentido destas palavras destacadas neste fragmento lido aqui? O que você vai fazer? Você vai pesquisar no dicionário, né? E para isso você pode se reunir com 2 ou mais colegas e compartilhar com sua turma as respostas. Combinado? Faz aí!
Voltei a gabaritar contigo a atividade 2. Será que você chegou à conclusão do significado? Então vamos conferir. Elegíacos é o quê? O adjetivo, que expressa tristeza por algo já passado, lamentoso. A segunda palavrinha, ó, misantropos, quer dizer um substantivo, aquele que prefere a solidão, não tem vida social, não gosta da convivência com outras pessoas, né? Um eremita, um ermitão solidário. E a última palavrinha, inexaurível, o que eu depreendo dela? Que é um adjetivo que não se pode exaurir. Exaurir é no sentido de inesgotável, que existe em grande quantidade, abundante e copioso. Então, se realizarmos agora a releitura do parágrafo como um todo, para você perceber bem o significado, será que você entende melhor a narrativa? Olha só. E muito frequentemente encontrarem-se características joviais que têm o sentimento elegíaco e, ao contrário, misantropos, com uma veia cômica inexaurível. Então, agora que você viu os significados, ficou mais fácil, não é mesmo? Prosseguimos com a leitura. Entretanto, no toucador de Julieta, escassamente alumiado pela claridade que filtrava entre as lâminas das rótulas, Amália tinha visto, ali sentada junto à mesa de charrão, tal como lhe aparecera 3 meses antes, a desconhecida. Fora o abalo dessa visão que lhe causara vertigem, tomando a si, ainda a viu no mesmo lugar, impassível. Encheu-se de indignação e adiantou-se para expulsar de sua casa aquela indigna. Apesar do estrépito dos móveis arrastados, a desconhecida permanecia imóvel, né? Permaneça imóvel. Amália travou-lhe de pulso e achou-o gelado. Era então um cadáver que tinha diante dos olhos? Não, apesar do horror que a invadiu, pôde afinal conhecer a verdade. Era uma figura de cera. Com isso, chegamos à atividade 3. Chocante, né? Uma pessoa ter uma figura de cera assim. Então, olha só. As palavras destacadas nos 2 últimos trechos, desconhecida, aquela, indigna, essas palavras estão em que gênero? E eu quero mais, quero que você explique como chegou a essa conclusão. Pode fazer com o colega, prof? Pode sim, eu já volto.
voltei gabaritar contigo a questão, olha só. Essas palavras estão em que gênero? Feminino. E é possível constatar essa informação pela presença do morfema, né, da letra A, no fim de cada palavra. Olha só. Desconhecida, né? Então eu quero ver o que aqui, ó. Quais são essas palavras? Desconhecida, aquela, indigna. E o que são morfemas? Morfema é a menor parte de uma palavrinha. Então, quando nós falamos aqui da estrutura de palavras, né, nós percebemos que, para além de segmentar uma palavra em sílabas, nós podemos também saber as letras. Nas letras nós separamos o quê? Consoantes, vogais, e essas unidades são portadoras de sentido. As portadoras de sentido, então, são os morfemas. Perceba aqui, eles constituem as palavras sendo nomenclaturados da seguinte maneira. Radical, lembra radical? A parte da palavra que não muda. Então, se eu tenho leiteiro, aleitamento, leitoso, pense comigo, qual é a parte que não mudou? Leite, até a letra T. Então, esse é o radical. A desinência, a vogal temática, afixos que podem ser prefixos ou sufixos, vogais e consoantes de ligação. A parte da palavra analisada para chegar à resposta da atividade 3 chama-se desinência nominal. Ó. Então, este final aqui é uma desinência nominal. E se fosse um verbo, seria uma desinência verbal. Então, eu observo que quando eu falo da estrutura das palavras, eu sempre vou identificar primeiro quem? O radical. Vamos a um exemplo prático. Eu tenho a palavra menina. Se eu puser no masculino menino, o que eu tenho? Exatamente, uma desinência nominal masculina, o O. Então, quando eu digo desinência, eu já sei que pode ser verbal ou nominal. A nominal indica gênero masculino e feminino. A verbal indica a pessoa, seja primeira, segunda ou terceira, o número singular ou plural, o tempo e o modo dos verbos, se é o modo indicativo, se é o tempo presente. Exemplos, então, desconhecida, desconhecido, desconhecer. Aqui eu noto bem, ó, a vogal temática, aqui indicando o gênero, feminino, masculino, e no verbo desconhecer, indicando o quê? O tempo e o modo. No caso ali, estou com o verbo no infinitivo. O que aprendemos? Conhecemos, lemos e interpretamos trechos do romance Encarnação, de José de Alencar. Reconhecemos a função poética. Identificamos o gênero de palavra selecionada, analisando quem? A desinência nominal. Neste vídeo, falamos sobre romance. Espero que vocês tenham gostado e até breve.